Olá, boa tarde. O programa de hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre assimetria testicular. Você não sabe o que é isso? Então acompanhe o programa, porque o coordenador do laboratório daqui da Central, Atos Pastore, vai falar sobre isso. E tem mais, nós vamos trazer no nosso quadro de dicas de toda quinta-feira, hoje falando sobre adubação de pastagem. Tem também a notícia do dia e uma dúvida do pessoal de casa. O canal CRV Lagoa começa agora. A gente começa o programa conversando com o Atos, que é o coordenador do laboratório aqui da CRV Lagoa. Tudo bem, Atos? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Bom, eu falei assimetria testicular, é um termo que eu acredito que entre vocês técnicos seja até bastante comum, mas explica pra gente o que é esse assunto e por que você acha importante trazer esse assunto para o pessoal de casa. Bom, Renata, a assimetria testicular é a diferença de tamanho entre o testículo esquerdo e o direito. Realmente é um termo bastante conhecido. É importante porque é congênito, isso é genético, então passa do pai para os filhos ou para as filhas, né? Uhum. E tem que ser prestado bastante atenção porque diminui a fertilidade. Então, não pode ter uma diferença muito grande ou tem uma diferença aceitável? Tem uma diferença que é fisiológica, que é aceitável. Uhum. Então a gente, com um paquímetro, a gente deve medir os testículos, né? Uhum. E é normal até 10%, Renata, de diferença. Uhum. Acima de 10%, a gente já diz que é assimetria, e a assimetria sugere hipoplasia testicular. Uhum. E a hipoplasia testicular, ela é genética, ela é transmitida do pai para os filhos, que vão ter testículos também assimétricos, ou para as filhas, que vão ter ovários assimétricos. Aí né? Nas filhas não dá para medir, né? Teria que fazer um exame. Não, nas filhas dá para medir com ultrassom. Com ultrassom. Com ultrassom dá para medir. Então é possível detectar também nas filhas. Uhum. Agora, por que o produtor ele deve estar atento a isso? Ele deve fazer essa medição em todos os touros da fazenda? Ou isso é um problema ou né, alguma coisa que se vê em touros de central, né? Um cuidado que se tem com touros de central? Ou com touros de repasse, quem tem touro na fazenda deve observar? Não, todo mundo que tem touro tem que observar. Uhum. Quando se faz o exame andrológico, né, já tem que fazer a medida do perímetro escrotal e do tamanho testicular, né, do testículo esquerdo e direito. Então a gente mede a altura e a largura. Através de uma fórmula, o veterinário calcula a diferença, calcula também a diferença, a simetria no caso, né, calcula a forma do testículo. Então, tem mais informações além do perímetro escrotal, que é importante. Uhum. Nesse caso, é importante porque diminui a fertilidade por ser um problema genético. Né? Então, quando vai fazer o andrológico, já faz essa aferição. Agora, qual a maneira correta de fazer? Tá, o veterinário que vai fazer, ele deve possuir um paquímetro de boa qualidade, né? E vamos colocar que o nosso testículo é a mão, tá ótimo, tá a figura ali, né? Então o veterinário com a mão esquerda, ele segura o testículo, ele deixa só um testículo na mão e com a outra mão ele mede com o paquímetro. No caso dessa imagem, ele está medindo a largura, né? Então essa é uma avaliação, é uma das medidas. Essa medida ela vai servir para a gente calcular a forma do testículo e o volume do testículo. A altura do testículo, que deve ser a próxima imagem, né? Essa medida aí que vai dar pra gente a assimetria. Tá. Então a assimetria ela é sempre em relação à altura, ao tamanho do testículo. Então se tem uma diferença maior do que 10%, a gente já descarta o animal. Essa era a minha pergunta. Vendo que se tem assimetria, tem que descartar. Tem que descartar o animal porque é um problema genético. Né? Muitas vezes o próprio criador, né, ele olha para o testículo e já nota que tem uma diferença de tamanho. Quando ele consegue ver no olho, tem mais de 10%. Então esse animal deve ser descartado. E a gente tem que prestar atenção no seguinte. Mas é o médico veterinário que deve fazer essa medição? Sim. E a gente tem que
tem que prestar atenção porque, às vezes, o problema não é genético. Por exemplo, o animal está no campo, ele recebe um traumatismo em um dos testículos, a tendência é esse testículo atrofiar um pouco. E quando um atrofia, o outro aumenta de tamanho para compensar. Então também vai dar mais de 10%. Então o veterinário tem que estar muito atento a saber se é genético ou não. Porque aí, nesse caso não precisaria não precisa descartar. O animal. E o interessante, né, o animal produz sêmen normal. Por isso que a gente tem que ficar atento. Vai passar isso fácil para os filhos. E isso já é possível identificar em touros jovens? Sim. Em touro jovem, a gente... ele pode ter uma diferença um pouquinho maior que 10%, Renata. Então, até 24 meses, a gente dá uma chance para o animal. Porque pode igualar. Se tem uma diferença de 12%, 15%, esse testículo pode igualar ao outro. E aí fica normal. Então, o limite é até 24 meses. E animais, então, acima de 24 meses vão ser descartados. Ok. Legal. Bom, agora a gente tem a nossa dúvida sobre um assunto interessante também, relacionado à reprodução. E a dúvida vem de longe, a dúvida vem lá de Santa Cruz do Capibaribe, no Pernambuco. Quem enviou para a gente foi o Cícero Alves de Lima e ele quer saber o seguinte: ele sabe que o cio de encabelamento é um cio falso que ocorre no 5º mês de gestação, em uma pequena parcela de fêmeas. Ele pergunta o seguinte: após a utilização da inseminação artificial, ele pode deixar o rufião junto às vacas para detectar esse cio? Olha só, cio de encabelamento, pergunta bem técnica, o Atos. Essa pergunta é bem legal, obrigado pela pergunta, Cícero. E assim, não tem necessidade de identificar esse cio, porque ele não deve ser, essa vaca não deve ser inseminada. Chama cio de encabelamento porque a vaca está prenha, né, e acontece mais ou menos perto do 5º mês mesmo, e a vaca está prenha, então não precisa inseminar porque ela já está prenha, né, corre o risco, se você for inseminar, abortar a vaca. E por que ocorre esse cio? Quem mantém a gestação da vaca é um hormônio chamado progesterona, que é produzido no ovário e na placenta. Então, até o 5º mês, quem manda na progesterona, vamos dizer assim, é o ovário. É o corpo lúteo que está no ovário. Né? Depois dessa fase de transição que sai do corpo lúteo que está no ovário para a placenta, pode ter um pico de um outro hormônio chamado estrógeno. E o estrógeno que demonstra o cio, que vai dar o muco, vai dar o comportamento de cio. Então pode ter um pico, né, nessa fase de transição e aí que vai aparecer o cio. Por isso que às vezes aparece e é uma porcentagem pequena mesmo, né? Então esse cio, essa vaca não deve ser inseminada. É interessante observar, pode ter até um pouquinho de sangue, mas essa vaca não vai abortar por causa disso, né? Se você não mexer. Então, e nada de botar touro nada de junto com botar ela. touro, não tem necessidade. Se você tem alguma dúvida, quer participar do programa com a gente, é só enviar para canal@crvlagoa.com.br, canal@crvlagoa.com.br. Um outro assunto que eu gostaria de falar com você, Atos, você até falou sobre o exame andrológico, né, que tem que ser feito nos reprodutores. E agora, no mês de abril, a CRV Lagoa vai promover mais um curso de andrologia. Como que é esse curso? É voltado para médicos veterinários, né? Gostaria que você destacasse alguns pontos. Sim, o curso é exclusivamente para médico veterinário ou estudante de medicina veterinária. São 12 vagas, é um número pequeno de vagas para a gente poder dar um curso bastante prático, né? Então, eu dou em conjunto com o Márcio Segui, lá da Vetmax. O Márcio dá aula, é uma quinta-feira que ele dá aula, e eu dou aula, uma aula teórica, eu dou uma aula teórico-prática na sexta, e no sábado de manhã a gente faz a aula prática. Então, é um curso bastante dinâmico, né? Que faz com que o veterinário aprimore o exame que ele já está fazendo no campo, né? Então, eu tenho uma casuística muito grande de animais aqui, né, na CRV. Eu trabalhei no campo 14 anos, tenho mais de 20 mil exames feitos, então tem bastante coisa para passar para
para os colegas veterinários, né? O Márcio também tem uma experiência muito grande. Então, a nossa intenção é ajudar o veterinário a melhorar o serviço dele, né? E, consequentemente, o criador vai ter também um exame mais seguro. Quando acontece o curso? 12, 13 e 14 de abril. Quem estiver interessado pode fazer a inscrição no site. Isso, são 2 edições no ano, né? Uma agora pré-estação de monta e logo perto da estação de monta e o outro no segundo semestre. Ok. Então acesse o site crvlagoa.com.br, faça a sua inscrição, são apenas 12 vagas para o curso de andrologia, é a primeira edição do ano, então não perca. Obrigada, Atos, pela presença aqui. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Ok. Bom, o programa ainda não terminou. Na quinta-feira a gente tem o nosso quadro de dicas e hoje a dica é sobre adubação para a formação de pastagem. Então dá só uma olhada. A formação da pastagem é a base para qualquer pastagem, para que ela possa ser implantada e, como a gente gosta de dizer, durar a vida inteira e mais 6 meses depois. Para isso, ela precisa ter uma boa correção da fertilidade do solo. A adubação de formação de pastagem é a melhor adubação que nós encontramos para se trabalhar, porque é a adubação que a gente aduba no melhor momento que a planta está precisando e a adubação de melhor resposta. Haja vista a maior durabilidade da pastagem. E ela é feita tanto para sistemas intensivos e também para sistemas extensivos. Então, ela independe do sistema de produção. A adubação de plantio é baseada em aplicação de fósforo, porque a grande demanda nutricional da pastagem nesse momento é por esse nutriente. Obviamente, tudo se inicia via análise de solo, a correção da acidez e todo o processo. Mas o fósforo ele tem uma grande importância na formação. E hoje, a gente tem trabalhado com muita segurança em fósforo, com fontes de fósforo que disponibilizam esse nutriente de forma imediata e gradual no solo. Com isso, a gente consegue esse efeito residual, que é importante para a pastagem com a cultura perene, e o custo, porque são as fontes de fósforo com menor custo por ponto de P2O5 ou de fósforo utilizado. Então, a adubação de formação é aquele momento que a gente cuida do pasto para que possa usufruir desse pasto por muito tempo e que ele possa nos dar muito retorno nas nossas propriedades. Na próxima quinta-feira, tem mais uma dica para vocês aqui no canal CRV Lagoa. E a gente vai encerrar o programa com a notícia do dia. O criador José Luiz Niemeyer dos Santos, da Fazenda Terra Boa, visitou a central esta semana. Ricardo Abreu, gerente de produto Corte Zebu, recebeu o criador, que é parceiro da CRV Lagoa de longa data. Niemeyer utiliza vários touros da bateria Nelore, entre eles Avesso TE da Bela, 7308 PO das Perdizes, Missone TE da Guadalupe, Dolman Z e Gurka da Mata da Chuva. Durante a visita, Ricardo apresentou também ao criador as novidades de 2014. Quarg JR, Rain States, D3924MN e outros. Para mais informações da Central é só acessar o site crvlagoa.com.br. Se tem interesse nos touros, é só entrar em contato com o departamento comercial no 16 2105 2267. Se preferir, fale com o consultor da sua região. O programa termina aqui, tem mais uma edição hoje às 5h30 da tarde. Eu espero vocês. Até lá.